Olá, graça e paz em Cristo Jesus. Aqui vos fala Rafael Oliveira. Sou juntamente com o reverendo Edilson, na página Foco das Escrituras, alguns artigos meus aí publicados. E nós queremos essa noite fazer uma exposição acerca da epístola de Paulo a Filemon. E dentro dessa perspectiva, nós vamos passar por uma forma expositiva, a qual nós vamos compreender um pouco, aqui nesse breve vídeo, e vamos chegar a uma conclusão geral da carta. Então, nós vamos ter a primeira característica, que Paulo escreve essa epístola preso em Roma, conforme os teólogos estudiosos da época, por volta do ano 60 a 62, onde Paulo teve a sua prisão domiciliar em Roma, conforme o julgamento, esperando o seu julgamento, e Paulo ali passa a pregar o evangelho também para a guarda centurião romana, e também Paulo recebe visitas. E nesse meio termo, Paulo escreve as suas 4 epístolas da prisão, como nós conhecemos hoje, Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemon, tendo o padrão que Filemon e Colossenses párias, são pareadas uma com a outra, sendo que o destinatário delas, a cidade, é a mesma. Então nós vamos ver que Paulo ele escreve essa carta a Filemon, pedindo que Filemon aceite de volta o seu escravo foragido Onésimo, e que receba ele com um perdão. Então nós podemos olhar que dentro dessa epístola, Paulo ele se apresenta como escritor da obra, no versículo 1, juntamente com Timóteo, o seu cooperador. A gente vai ter noção de Timóteo quando Paulo passa na sua primeira viagem missionária pregando, e quando Paulo se aparta de Barnabé e se ajunta com Silas ou Silvano, ele vai partir para restituir, concretizar as fé das igrejas ali presentes, e encontra um jovem, Timóteo, e que o acompanha até o fim da sua vida. Então nós podemos ver que esse Timóteo, ele mais para frente, ele vai direcionar uma igreja, a igreja em Éfeso, ele vai pastorear, vamos dizer assim, supervisionar a igreja, e também na epístola de Hebreus também vai ter menção dele, lá no capítulo 13, dizendo que ele está solto, ou seja, talvez pela perseguição romana da época a qual foi escrita a epístola de Hebreus, ele foi liberto, e também ele pede que o aceite, se ele for ter com o povo disperso ali daquela epístola aos Hebreus. Então nós podemos ver que a apresentação de Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, ele se apresenta como prisioneiro de Cristo, conforme foi dito. Ele se apresenta como um prisioneiro que estava preso em Roma, que ele também passa também a pregar o evangelho às pessoas ali presentes, e ele vem tratar desse assunto, deste perdão, entre Filemon e Onésimo. E ele vai escrever para Filemon, que é o destinatário da carta, e também que ele vai citar os colaboradores, como a irmã Áfia, provavelmente esposa de Filemon, alguma tese, alguns teólogos afirmam que ela tem parte com Filemon, outras questões teológicas também diz que não, mas provavelmente, e também Arquipo, que alguns teólogos defendem que ele foi filho de Filemon, outras linhas dizem que não, que ele era apenas um colaborador. Nós podemos ver esses destinatários também na epístola de Colossenses, no capítulo 4, do versículo 7 até o fim da epístola, Paulo mencionando, e a gente pode ver o pareamento de personagens dessas duas epístolas idênticas. Então essas cartas de Colossenses e Filemon provavelmente foi destinada no mesmo período de tempo, e a carta pessoal de Paulo para Filemon, que ele aceite Onésimo, também foi lida, provavelmente na igreja de Colossos. Então a gente vai ver que Paulo ele vai fazer a sua ação de graça, ele vai dar graças a Deus, lembrando de Filemon sempre nas orações,
E nós vamos ver também que ele vai dizer também que está ciente do pleno conhecimento, né, do amor de Cristo, que a alegria do conforto que Filemon trazia aos irmãos recebendo na sua casa como igreja de Cristo. E nós vamos ver também que Paulo ele vai interceder também a parte, né, entre Filemon e Onésimo, que é o tema que nós vamos tratar. Então Paulo, ele escreve como mediador entre Filemon. Nós temos que entender que Filemon era um homem de posses, ou seja, talvez ele poderia ser o patrão de Onésimo, né, uma tese. E esse escravo, por algum motivo, ele vai fugir ali de Colossos e por algum motivo vai se refugiar em Roma, aonde ele se encontra com Paulo, né, preso na sua prisão domiciliar. Paulo anuncia o evangelho, né, a graça de Deus alcança Onésimo, né, ele vem a ter uma vida com Cristo, né, uma nova criatura. Ele provavelmente foi discipulado por Paulo para a fé cristã, e Paulo vai dizer que ele foi muito útil para Paulo ali dentro nas prisões. Paulo vai dizer que ele foi um filho gerado entre as algemas. Ele vai dizer também que Onésimo, ele foi um filho muito útil, né, no serviço cristão. Então nós vamos ver que por algum motivo, né, esse Onésimo, ele foge ali na cidade de Colossos, talvez trazendo um dano para Filemon, né, e alguns teólogos, algumas pessoas, né, estudadas no meio da teologia, estudantes da Bíblia, creem que pode ter sido uma hipótese, um roubo, ou talvez o dano por não trabalhar, né, a serviço de Filemon. Então, conforme nós vamos ver, Paulo recebe esse escravo foragido, e nós vamos ver que lá em Deuteronômio 23, versículo 15 a seguir, nós vamos ver que se um escravo foragido fosse ter de encontro com algum judeu, ele poderia ter ele guardado consigo. Mas a questão que nós estamos tratando é a questão da jurisdição romana. É por isso que Paulo, ele como apóstolo, ele fala aqui na sua epístola, que ele poderia, com a sua autoridade apostólica, ordenar, e ordenar que Onésimo fosse restituído por Filemon com amor. Mas Paulo faz um pedido para Filemon, que ele aceite quem? O escravo foragido Onésimo, cuja a questão que ele vai trazer com o significado do nome Onésimo é inútil, né? Então, o que era inútil agora passou a ser útil, né, a favor do evangelho, né, de Cristo Jesus. Então esse homem chamado Onésimo, ele passa a viver com Paulo, provavelmente aprendeu da fé cristã, provavelmente ele foi um cooperador entre as algemas de Paulo, e Paulo, pela jurisdição romana, as leis romanas não obrigavam, assim dizer, que Paulo poderia acolher para si, ele devolve, né, com até mesmo poder ter receio de repressão da legislação romana, e manda Onésimo de volta a Filemon, acompanhado de outros irmãos. E Paulo também pede que ele, como homem de Deus, perdoe, né, ali Onésimo, né, e restitui Onésimo, e também que ele venha a ler essa epístola dentro da sua igreja, a igreja em Colossos. Então nós podemos ver que algum teólogo, como Knox, que é um dos teólogos, ele vai dizer que uma das cartas, né, que foi lida em Laodiceia pode ter sido, por hipótese, essa epístola que Paulo escreveu. É uma hipótese aqui desse teólogo, mas nós podemos ver que esse pareamento de lei em Colossos, né, e Laodiceia foi, né, dito por Paulo. Então nós podemos ver que dentro desse parâmetro, o perdão ele tem que ser liberado, né, da parte que foi ofendida, que, por exemplo, Filemon, né, que teve o seu dano. E Paulo vai dizer que se Onésimo, né, causou algum dano, ele mesmo, Paulo, de próprio punho, que estava escrevendo a carta, ele pagaria ali essa dívida de Onésimo para com
Filemon. Mas o objetivo que nós temos em vista, né, que Paulo ele queria que este escravo fosse, né, de alguma forma recebesse uma carta, né, de alforria. Mas a Bíblia fala que essa carta foi enviada, né, provavelmente como a ordem apostólica foi lida, e foi restituído, né, o escravo ao seu senhor. E a gente vê também que o tema central, como essa epístola diz, que é o perdão. E a gente pode fazer uma breve reflexão como a vida nossa cristã necessita que nós devemos perdoar pessoas. Ou seja, muitas pessoas causam dano para nós. Talvez uma pessoa te magoou, te feriu, uma pessoa te humilhou, uma pessoa, né, colocou você em uma situação a qual você esteja sofrendo, né, interiormente. A Bíblia fala que lá Jesus nos ensinando, lá em Mateus capítulo 16, quando ele vai instituir a questão da igreja, Jesus vai dizer que a questão, que quem tem que liberar o perdão é quem foi ofendido. E nós paramos para pensar, né, nessa palavra de Jesus. Se nós fomos ofendidos por alguma palavra, por algum gesto, por a situação diversa que foi, nós que temos que ter a maturidade de chegar na pessoa e não deixar que aquele rancor, aquele ódio, aquela mágoa venha germinar do nosso coração e também daquela pessoa. Nós temos que sentar, né, juntamente com essa pessoa, a Bíblia vai dizer, ir de encontro com ela, pedimos, né, perdão. E a Bíblia vai dizer, se aquela pessoa não quiser receber, né, o perdão, não quiser liberar o perdão, nós devemos 2 ou mais testemunhas, e diante da testemunha, a situação continuar a mesma, levamos perante a igreja, né? E Jesus vai dizer, e se ele não quiser obedecer à igreja, que ele seja tratado como um gentil, um pecador comum. E nós podemos ver que Paulo escreve lá em Gálatas, capítulo 6, que nós que somos maduros, né, espiritualmente, nós devemos que nos colocarmos, né, na questão de ajudar o nosso irmão mais fraco. Nós não podemos coligar com a questão de fofoca ou a questão de intriga no meio cristão. Nós podemos ver que nós, como servos de Cristo, nós somos servos da paz. Nós somos servos aonde nós temos que decorrer a nossa condição, né, de cristão e deixar que essa luz venha refletir de dentro para fora. Porque é muito fácil a gente falar que perdoa uma pessoa. É muito fácil a gente falar que está tudo bem, sendo que a dor maior fica dentro da pessoa. E muitas das vezes essa pessoa que está sofrendo com esse rancor, com esse ódio, com essa mágoa, ela entra no estado muitas das vezes debilitado e pode se acarretar uma depressão futura. Ou talvez doenças, né, decorrente à tristeza, à angústia, né, pois o corpo sofre. Então, a nossa função como cristão é a mesma que Paulo está interligando entre Filemon e Onésimo, é o perdão. Paulo talvez sabia das consequências graves que Filemon, o dano que ele tinha sofrido por Onésimo. Mas a questão que Paulo ele coloca em xeque aqui é o perdão. E mostrar o verdadeiro perdão cristão, o verdadeiro perdão genuíno, através de não deixar o quê? A mágoa. É como nós falarmos para uma pessoa, pedimos perdão, e dentro de nós tem mudança. Muitas das vezes a pessoa fala, olha, eu perdoei fulano, perdoei cicrano, perdoei beltrano, mas dentro dela, ela não perdoou. E Deus conhece o nosso interior. A palavra de Deus diz que o Espírito Santo sonda, né, o nosso coração. Deus conhece o nosso coração, Deus conhece o nosso caminhar, Deus conhece o nosso deitar, o nosso levantar. Então, essa questão que nós colocamos aqui do perdão, é uma questão essencial no cristianismo. Não adianta a pessoa falar que perdoa e dentro dela ela não ter o perdão.
E a Bíblia fala que lá também em Mateus, que se nós não perdoarmos, nós também não seríamos o quê? Perdoados por Deus. Então a questão do perdão, se nós olharmos, é uma questão grave. Nós temos que entender, muitas das vezes, o que é o perdão. Dizer que perdoa de boca para fora é fácil. O difícil é nós matar nossa natureza humana e deixar, que o Espírito Santo trabalhe no nosso coração e que o verdadeiro perdão venha de dentro para fora. Nós somos irmãos em Cristo Jesus. Nós somos ovelhas do mesmo pastor. Nós somos, independente da congregação, da linha que você segue, a linha da sua igreja, você tem que ter a paz com todos os irmãos. Paulo vai dizer também lá em Efésios, uma carta da prisão, um exemplo, lá no capítulo 4, que o amor, muitas das vezes, nós temos que suportar, muitas das vezes, a pessoa por amor a Cristo Jesus. E é difícil. A gente não vai dizer que é fácil, certas determinadas situações da nossa vida, onde a nossa mente está a mil, mas nós temos que parar para pensar, e ver que o diabo ele não tem assim, e fechar as brechas para que não deixe causar danos posteriores, no corpo de Cristo, que é a igreja do nosso Senhor. Então nós podemos ver que dentro desse diálogo de Onésimo com Filemon, Paulo, ele vai colocar que Filemon venha perdoar genuinamente Onésimo. E Paulo vai mostrar que esse homem, Onésimo, foragido, ele foi útil para o Evangelho. Talvez a pessoa pode ser considerada como esse Onésimo dentro da sua igreja, na sua família, no seu trabalho, pode ser considerada uma pessoa que esteja perdida, mas Deus, ele tem o trabalhar na vida de cada um de nós. Anteriormente nós estávamos perdidos. A graça de Deus nos alcançou pela propagação do Evangelho de Cristo, e Deus nos chamou para o seu reino de luz, o seu reino de paz, e hoje nós somos, pessoas seladas com o Espírito Santo da promessa, desfrutamos, da comunhão com Deus por meio de Cristo, não mérito nosso, mas mérito exclusivamente de Cristo sobre a nossa vida. Então, quando nós falamos em perdoar, é essa questão que Paulo está querendo trazer à memória. E essa questão de perdão hoje, e muitas das vezes, infelizmente, é superficial. E pessoas sofrem por depressão, sofrem doenças no corpo, por não liberar o perdão, por não chegar para a pessoa que te ofendeu e falar assim: olha, aconteceu determinada coisa entre nós, mas nós somos cristãos, nós temos que sentar, nós temos que nos acertarmos aqui. Nós não sabemos o que vai acontecer na nossa vida de um minuto para frente. E muitas das vezes o diabo usa as suas astutas para que as pessoas venham a causar a fofoca, o problema, e quando é instaurado o problema, muitas das vezes o pastor ou o dirigente da igreja, ele tem que correr para que venha ter uma questão de conciliação entre os irmãos. Por isso que a gente vê que é importante pastores abrir os seus gabinetes, receber pessoas quando é solicitado. Quando o pastor ele abre o seu gabinete, quando ele se coloca à disposição da sua ovelha e aconselha, a questão é que a pessoa vai crescer espiritualmente através do conselho do seu pastor. Então a gente temos que ter essa colocação que Paulo vai dizer aqui, que ele, como apóstolo, a única objetivo que ele fala para Filemon, o único pedido, que ele perdoe Onésimo. E ele vai dizer que ele faça coisa além do que está escrito, provavelmente a liberação dele, a carta de euforia, ali, e para ele trabalhar, dentro do Evangelho. Se Filemon, deu a carta de alforria para Onésimo, a Bíblia não nos mostra, mas a Bíblia nos mostra que o perdão foi liberado, de Filemon para Onésimo.
E esta epístola foi conservada no cânon, né? Foi pelos pais da igreja, inserida, uma carta muito pessoal de Paulo, né? Então a gente vai entender que Paulo, ele é um apóstolo que também, né, ele se colocava, né, como ali o cabeça para resolver diversas questões pessoais, né, dentro das igrejas. Nós podemos ver um exemplo na epístola de 1 Coríntios. Olha o tanto de adversidade que Paulo teve dentro daquela cidade de Corinto, ao escrever também do local onde ele estava, para aqueles irmãos. Quando ele saiu dali, aquela igreja foi constituída. Olha os problemas que a igreja de Corinto trouxe para Paulo, né? Então a gente vai ver que na segunda epístola de Paulo, chamada Epístola das Lágrimas, nós vamos ver que Paulo, humanamente, nós podemos ver o apóstolo Paulo, ele colocando o seu coração naquela epístola. Ou seja, ele foi o fundador da igreja, ele foi o ponto inicial daquela igreja, juntamente com seus colaboradores, e a igreja não aceitou ele como apóstolo, através de falsos ensinos, né, de falsos irmãos dentro daquela cidade de Corinto. Então nós podemos ver, para que nós possamos não ficar muito longo, nós podemos ver que Paulo, ele coloca-se à disposição, né, de Filemon e também de Onésimo. Talvez Paulo, quando esteve preso, conheceu Onésimo, né, o lado pessoal de Onésimo, a pessoa de Onésimo, e ele fala para Filemon que ele queria que Onésimo trabalhasse na obra do evangelho com ele, mas ele não poderia, porque pela jurisdição de Roma, né, Onésimo poderia sofrer graves, né, castigos, ou até mesmo ser morto, né, em decorrente dessa fuga. Então nós podemos ver que dentro dessa questão, Paulo, ele coloca-se à disposição para apaziguar essa questão entre patrão e escravo, né, que era comum na época do Império Romano, sendo que 80%, né, do Império Romano era serviço braçal, era serviço escravo. Então nós podemos ver que dentro da história romana, esses escravos, quando foragidos, eles recebiam graves castigos, muitos deles até mesmo crucificados, outros queimados, outros mutilados, outros sofreram determinado para que os outros viessem o quê? A temer. Ou seja, o castigo era tão grande, severo, muitas das vezes, para causar medo dos demais escravos presentes dentro da província romana. Então, essa epístola, o tema principal é perdão, né, entre Onésimo, né, que é o foragido, e Filemon, que é o patrão. Então nós podemos, só para que nós possamos finalizar, fazer uma breve reflexão de como anda, né, a nossa vida, a nossa conduta cristã. Será que nós temos perdoado, né, o nosso próximo, como as Escrituras mandam? Será que nós temos colocado a nossa vida em oração, muitas das vezes nos consagrando a Deus, sendo que o nosso coração, conforme Jesus vai dizer ali em Mateus, que a pessoa foi depositar a sua oferta diante de Deus, e o próprio Jesus fala assim, que ele tinha um problema com o seu próximo, com o seu irmão, para ele deixar a oferta no altar, voltar, reconciliar com ele, para que depois viesse e ofertasse a Deus. Então, essa questão de perdão é uma coisa muito séria. E Paulo vai tratar disso para que o ódio, o rancor, a mágoa não venha enraizar no coração. Olha os danos que talvez poderiam, essa questão não perdoada, poderia ter causado a Onésimo. E muitas das vezes, por que você não perdoa o seu próximo? Ah, ele me ofendeu. A maior ofensa Jesus sofreu por nós. Ah, ele me insultou, ele me difamou, ele trouxe coisas para a minha vida, maléfica. Ah, ele fez isso, aquilo, outro. Meu irmão, não importa. O que importa é que você, como cristão, libere o seu perdão para aquela pessoa. É a minha, é a sua função. Porque no mundo, o próprio Jesus disse que nós teremos aflições. Nós seremos odiados por várias pessoas. A Bíblia vai dizer isso, como discípulos de Cristo.
Então, nós podemos aqui, para finalizar, e colocar: o perdão é essencial na nossa vida. O perdão, ele é uma coisa que vem de dentro, né, uma ação de Deus, pelo Espírito Santo, para que nós possamos liberar para aquela pessoa que tem nos ofendido. Se não bater na nossa face, oferecemos a outra. Então, eu quero aqui, né, nessa série, né, que aqui o reverendo Edilson nos propôs, tratar dessa epístola, né? Eu sei que ele provavelmente vai tratar de diversas epístolas também, ou até mesmo livros, né, do Novo ou do Antigo Testamento, né? Eu queria agradecer a vocês, né, e do Foco nas Escrituras, pela oportunidade de nós estarmos aqui falando da Palavra de Deus, né? Que vocês fiquem na graça de Deus, Deus abençoe, né? E vamos liberar o perdão, irmãos. É isso que Deus exige de nós. Até a próxima, um forte abraço, fiquem na graça e na paz de Cristo Jesus.